eionews.com. Bom, e a Polícia Civil abriu investigação por lesão corporal após Datena agredir Pablo Marçal. Essa cena que, desde a noite de ontem, tomou de conta do país, com repercussão inclusive internacional, mostra o momento em que Datena agride com uma cadeirada o candidato Pablo Marçal durante debate na noite de ontem na TV Cultura. E a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal e injúria após Datena agredir Marçal com a cadeirada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a representação do advogado de Marçal foi apresentada hoje no 15º Distrito Policial. Já o advogado de Datena disse que vai também representar criminalmente Pablo Marçal por calúnia e difamação. Você está vendo aí imagens do momento da agressão e também imagens dos bastidores. A novidade é que o caso hoje chegou na Polícia Civil. Inquérito, investigação foi aberta, crimes investigados, lesão corporal e injúria. Aí as imagens. Osmando, repito, essas imagens que desde a noite de ontem rodam todo o país, viralizaram no dia de hoje, mostram o que, na sua avaliação, sobre a nossa política, sobre a eleição em São Paulo, sobre o momento pelo qual passa o nosso país? Olha, Ananias, colocando um pouco de humor nessa tragédia, ninguém sabe quem perdeu mais, quem sofreu mais, se foi o Marçal que levou a cadeirada, se foi o Datena que teve a atitude desproporcional de dar a cadeirada, ou se foi a cadeira que deve ter sofrido arranhões e ela não tinha nada a ver com essa história. Mas, na realidade, quem sofre mesmo, quem está sendo agredida de forma escandalosa, brutal, é a política brasileira. A gente já imaginava desde 2018 que o processo de civilização que chegava à política de cordialidade em alguns momentos, mesmo em processos de adversidade, poderiam aumentar de grau em determinada hora, mas que jamais chegaria ao nível em que essa política, sobretudo de São Paulo, essa eleição de São Paulo, chegou com a presença de um elemento desqualificado que chegou para criar confusão, chegou para virar o circo de ponta cabeça e que não tem nenhuma responsabilidade no que faz, no que diz, na maneira como age, na sua relação com os demais adversários. Eu não estou defendendo Datena, Datena tem também os seus defeitos e ele errou barbaramente ao desferir essa cadeirada contra o Marçal, mas o Marçal está desde o primeiro momento nesta campanha única e exclusivamente para desregrar, para criar qualquer vínculo de regramento que possa conduzir essa eleição em bom termo. Ele está aí para provocar, para achincalhar, para denegrir a imagem de todas as pessoas e, sobretudo, a gente tem visto nos debates, denegrir os companheiros, os demais candidatos, de uma forma provocativa, num achincalhe, chamando para briga, e quem planta, colhe. Infelizmente, é a política que está sendo afetada, jogada na lata do lixo, e acho muito difícil São Paulo reerguer a sua condição de maior capital do país, sua condição de ter sido uma cidade sempre com eleições democráticas, com disputas acirradas, mas com respeito aos adversários. Acho muito difícil que depois disso isso volte a acontecer. A gente viu na eleição passada o embate de Guilherme Boulos com o Bruno Covas. Obrigado, Franci. Foi de rivalidade, mas com respeito, com cordialidade.
Hoje o que a gente está vendo é esse embate, essas cenas tristes, lamentáveis, protagonizadas por dois nomes novos na disputa eleitoral, novos na política. É isso que a gente espera do que vem por aí, Cíntia. Que situação triste para a política brasileira. Olha, Ananias, o Tribunal Superior Eleitoral se preparou muito para combater as fake news, que seriam o grande mal dessa campanha. Faz 2 anos que ainda o ministro Alexandre de Moraes, à frente do TSE, iniciou esse trabalho, um trabalho árduo, que envolveu o Brasil inteiro, representantes dos tribunais regionais eleitorais. E eis que a barbárie substitui essa arma, que é uma arma do mundo virtual. Eu acho muito curioso que isso aconteça, que há uma espécie de inversão das coisas, que a gente volte aos tempos antigos, à lei do talião, né, quando você reagia com a mesma... Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, e que a gente esteja vendo isso acontecendo não apenas em São Paulo. São Paulo reverbera mais porque, de fato, é a maior cidade, é a maior capital da América Latina, e o que acontece lá tem uma repercussão muito grande, assim como tem para o Brasil o que acontece nas eleições americanas. E aí eu chamo a atenção para isso. Primeiro, as fake news, sim, elas são um grande mal também, mas, porém, essa eleição vai ficar marcada como a eleição das agressões físicas, e eu acho isso muito curioso e precisa ser estudado. Um outro ponto que eu acho muito importante é que, sim, tanto a Justiça Eleitoral quanto o jornalismo precisa se adequar a essa nova realidade. Porque os debates brasileiros, eles ainda são debates preparados para um universo de comunicação que já não é o universo dos candidatos. O Pablo Marçal, por exemplo, ele tem uma estratégia. A estratégia dele de eleição, de campanha, é provocar uma situação que chame a atenção e fuja daquele espaço que é destinado à campanha eleitoral. Tanto que ele se compara com Bolsonaro e se compara com Donald Trump, embora o que tenha acontecido com ele tenha sido numa menor proporção, porém extremamente ruim, danoso para um processo eleitoral democrático. Então, eu acho que o jornalismo, as emissoras de TV precisam se preparar, porque não defendo o Datena, assim como disse o Osmando, mas há juristas que, inclusive, analisam muito claramente que é possível, sim, que o Datena não sofra nenhuma consequência e que a questão da defesa da honra, que já não existe mais, por exemplo, nos tribunais por conta dos casos de feminicídio, mas ela pode ser utilizada pela defesa do Datena, principalmente quando a gente vê o histórico logo em seguida. Ele foi chamado de Dapena, e depois ele usou para chamá-lo um nome que é uma espécie de apelido para estuprador. Na gíria de bandido e criminoso é estuprador. Então, assim, isso não é a defesa do candidato, isso não é uma justificativa, melhor dizendo, mas digamos que o candidato, diante de não ter visto o seu oponente ser parado, ser impedido de continuar aquelas ofensas, aquelas calúnias, tomou ele uma posição, já que naquele momento o Estado não podia intervir e a emissora não interviu. Sim. Aí é onde eu acho que os debates precisam ser mais rigorosos e contar com equipes de produção, de apuração imediatas para evitar que aquilo aconteça. Se houvesse na cultura o que houve na ABC News, não teríamos tido aquela cadeirada. Com certeza não teríamos. Eu até ouvi hoje a entrevista do Leão Servo, o mediador do debate. Ouvi também, muito boa a entrevista. Muito boa, né? Ele realmente, no momento, usou do que poderia usar para buscar minimizar os danos.
Não foi ele, né? Assim, eu acho que ele, inclusive, achei correto ele chamar o intervalo, achei muito Tentou bom que a emissora... evitar que o Datena fosse no primeiro momento, não o Datena, mas o Datena insistiu. Ele insistiu, e que a emissora não quis usar o episódio para ter, né, mais audiência. Achei tudo isso ok, correto, é o que se espera de uma emissora pública. Mas a regra não era de ele intervir. Sim, né? É esse o ponto que eu queria chegar. Essa eleição tem que dar uma lição para que se aperfeiçoe o modelo do debate. A checagem, ela precisa ser colocada, incluída na regra, para que a gente não tenha uma checagem imediata. Não dá para ver o Marçal chegar num debate desse e chamar o Boulos de cheirador de cocaína, mais uma vez, depois disso já ter sido desmentido pela imprensa, que ele usou um homônimo, não era o Guilherme Boulos. Não dá para deixar isso passar, como veículo de comunicação, deixar uma informação como essa passar. É preciso ter uma checagem imediata. Porque senão o veículo está contribuindo para a propagação. Se você colocar isso no Google hoje, é o que está associado ao Guilherme Boulos. O candidato está extremamente prejudicado por conta de uma informação falsa, não comprovada, que não foi desmentida em tempo e repetida exaustivamente nos encontros posteriores. E aí ontem à noite no debate ele repete mais uma vez e isso fica como assim? É preciso de fato ser posto em regra, acordado com os candidatos, essa verificação imediata dos fatos para evitar que a mentira vá para o ar. Pelo menos cadeirada não vai ter, porque a TV Gazeta posicionou fixou as cadeiras no chão, né? no chão. Então, cadeirada não vai ter. Pode ser que tenha outro tipo de coisa, microfonada, mas cadeirada não vai ter. Os dois se confirmaram participação nesse próximo debate. Alessio. Salve quem puder, né? Eu chamo a atenção para esse ponto da Cíntia, a questão da checagem. No início do debate, o mediador até disse que ao final do debate teria lá no site uma apuração completa, né, de todas as informações. Mas quem garante que as milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que estavam assistindo aquele debate iriam procurar saber se era verdade ou não o que cada candidato estava falando? A gente que acompanha, que sabe como são essas questões de acesso, de audiência, sabe que muito pouco seria revertido da TV para as redes sociais ou até mesmo para o site, né, da TV Cultura, para poder ter ali a confirmação ou não daquelas informações que estavam sendo repassadas. O Ananias citou esse ponto do Guilherme Boulos, mas o Marçal também ele chegou a se referir ao Datena pelaquela questão, né, da denúncia de assédio sexual, que foi inclusive arquivada por falta de provas, e que o Datena deixou bem claro o quanto tocava ele particularmente por conta da morte da sogra, que morreu em decorrência de AVCs, por conta, obviamente, também dessa denúncia que veio à tona, que abalou a família. Então eu acho que o Datena iniciou muito bem, ele inclusive na sua primeira participação deixou claro que não queria nenhum tipo de relação com o Marçal, disse que nem ia questionar o Marçal quando fosse por regra do debate, para fugir justamente desse extremo, porque ele já sabia que o Marçal iria para o jogo baixo, iria para o jogo sujo, como de fato fez, como ele fez, e deixou claro também que ele é o tigrão no momento do debate, mas quando sai dali ele vira, né, o gatinho, ele vai pedir desculpas, ele disse que errou, inclusive o Datena está publicando prints de pedido de desculpa. Hoje já o Marçal mandou mensagem para o Datena fez questão de bloquear, depois de ter recebido a mensagem do Marçal dizendo que tinha quebrado a costela dele, o Datena só bloqueou. Então, assim, no debate ele é muito provocador, ele vai muito para cima, mas quando sai dali ele vai pedir desculpa, ele vai se fazer de bom mocinho. Então eu acho que o Datena teve sim um momento de estresse ali, a gente não vai passar pano para essa situação porque ninguém quer ver violência, mas se você for pegar o histórico, houve-se uma violência psicológica também do Marçal contra o Datena por conta desse histórico da família, de uma familiar que morreu em decorrência também, uma das causas que o próprio Datena coloca, atribui para a morte da sogra, foi essa questão da denúncia de assédio sexual. Então, eu acho que o Marçal passou sim do ponto. Eu acho que a TV, não só a TV Cultura, mas todas as TVs que se propõem a realizar debate, precisam sim de regras mais duras, precisam dessa checagem, não só quando termina o debate, mas ali no momento em que a pessoa faz aquela denúncia, em que a pessoa cita ali qualquer tipo de crítica que não seja comprovada contra qualquer um dos candidatos, ou passa ali uma informação falsa. Então, eu acho que é preciso repensar. Eu sei que a audiência às vezes se cansa, diz que está de forma engessada o debate, mas se for para trazer debates como esses, nesse nível, é melhor que nem tenha, né? Verdade seja dita. França? Ananias, é a degradação do espaço democrático e, inclusive, eu mais uma vez discordo de uma afirmação do presidente do STF,
o ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele esteve em uma agenda em Teresina, quando ele citou que nós já vivemos uma normalidade democrática no nosso país. Infelizmente não é o que eu vejo, porque desde a eleição de 2018, mas antes já vinha tendo indícios disso, o que se vê é cada vez mais essa polarização descambando para a violência. Tivemos um candidato a presidente da República em 2018 que sofreu um atentado à faca. Nas eleições deste ano de 2024, essa questão da violência não está incluída apenas nesse debate de São Paulo. Há inclusive candidatos a prefeito no Piauí que sofreram atentados à vida. Então, é realmente uma situação que está descambando, que está ultrapassando os limites democráticos. Então, é um cenário preocupante em um país em que a polarização continua superativa e que nessa eleição já é um importante indicativo do que também pode acontecer na eleição de 2026. Vale reiterar que nós passamos por uma tentativa de golpe há pouco mais de um ano, que as instituições democráticas do país se mantiveram ativas, mas o que se vê no cenário político é uma piora, uma degradação dia após dia e muitas vezes motivada e incentivada pelos próprios detentores de cargos de poder. Então, eu concordo plenamente com a Cíntia que tem que haver uma mudança na metodologia dos debates, mas também tem que haver uma mudança no modo como as emissoras de TV tratam os candidatos, porque o Pablo Marçal, inclusive, não há obrigatoriedade de convidá-lo para os debates, porque ele está em um partido que não tem representatividade mínima, mas as emissoras chamam ele, porque além dele aparecer bem nas pesquisas de intenção de voto, ele gera audiência, gera likes, e muitas vezes as emissoras, elas preferem a audiência do que um debate de alto nível que vai render menos pontos no Ibope. A gente tem essa situação semelhante em outras cidades. Aí não é um caso isolado, né? Os candidatos lacradores sendo convidados para... Então, a responsabilidade também é das emissoras. Não é um caso isolado. Não o fato é. é que a gente precisa retomar a normalidade do que é fazer política, do nosso debate democrático, justo, limpo, aberto, do que entrar nesse debate agressivo, de provocação e de agressão. Ninguém ganha com isso. Olha, a gente vai tratar de outro tema sensível da nossa sociedade nesse momento. Os sites de apostas